Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um vídeo para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre a China, o seu quadro natural e demográfico. Em relação aos aspectos naturais da China, ou oficialmente chamada de República Popular da China, é o terceiro país mais extenso que a gente tem do mundo, né? Apresenta um relevo variado, ou seja, eu tenho áreas montanhosas e áreas de planícies. E devido a essa variação no relevo, a gente vai ter uma irregularidade da população em relação à distribuição pelo território, até porque as regiões de maiores altitudes é difícil ter uma ocupação humana. Vai apresentar uma diversidade climática devido a fatores como altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, né? Os rios principais da China se destacam o Yangtze, ou Rio Amarelo, e o Yangtze, chamado de Rio Azul. Eles são fundamentais não só para o abastecimento humano, mas também para irrigações de pequenas lavouras, né? A prática da risicultura e tudo mais. Em relação ao quadro demográfico, né, da China, é o país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhões de habitantes. E se a gente observar o mapa ao lado, a gente já consegue entender a grande concentração da população chinesa, que está ali na sua porção leste, que é onde a gente identifica também as grandes áreas urbanas, grandes centros urbanos e industriais. Inclusive, tem ali a localização das ZEs, né? Já nessa porção noroeste do mapa, a gente já verifica uma baixa densidade demográfica, que seria as regiões de maiores altitudes, né? A China, ao longo da sua história, teve grandes incentivos às taxas de natalidade. Porém, em 1970, foi adotada uma política, a chamada política do filho único, que era uma tentativa de controlar essas taxas de natalidade, já que estava sendo verificado que a China estava com um crescimento absurdamente grande de população, né? Bom, a ideia dessa política era o quê? Cada casal ele só poderia ter um filho. Caso tivesse dois, esse filho, ele, em alguns casos, né, mais extremos, ele até chegaria a ser morto. Em áreas rurais, por exemplo, se fosse mulher, com certeza esse filho seria, essa filha no caso, né, seria morta, cometendo aí grandes atos de violência, né, galera? É uma coisa absurda. Mas por que isso? Porque o filho homem ele tende a trabalhar, sobretudo, nas lavouras. Então, a prioridade se dava para o sexo masculino, né? Sendo que em 2015 essa política ela acabou sendo revogada. Por que ela acabou sendo revogada? Ou melhor, ela foi finalizada, né? Devido às características da população chinesa. Foi verificado que estavam tendo muito mais idosos dentro da sua população. E aí a população chinesa tenderia a se tornar envelhecida. E isso é muito ruim para a economia do país, uma vez que os idosos eles não estão ali movimentando a economia. E aí, desde 2015, essa política ela veio abaixo, e aí agora o casal ele pode ter até 2 filhos, né? E aí não importando até a questão do sexo, né? Pode ser masculino ou feminino. E isso é outra coisa interessante, porque foi verificado também que a população masculina aumentou muito durante a adoção dessa política do filho único, né? Justamente porque a prioridade era para o sexo masculino. 90% da população é de etnia Han, né? Sobretudo porque vai viver ali na região do Tibete, que está mais ao norte da China. Em 1970, foi adotado também uma grandes reformas em que induziram um grande crescimento econômico, exatamente nessa porção mais ao leste do território chinês. E isso provocou um processo de urbanização, justamente devido a esse crescimento industrial que a gente vai ter. É interessante porque essa adoção de crescimento econômico, ela se dá sobretudo pelas chamadas ZEs, Zona Econômica Exclusivas, né? Essas zonas econômicas que a China adota ali o sistema capitalista, porque é exatamente que ali a gente tem uma alta produtividade de diversas multinacionais. E aí mais legal ainda é ver que em 2012, a China, que era um país aí predominantemente rural, ela acaba se tornando um país urbano, ou seja, a grande parte da sua população agora vive nas áreas urbanas, devido a esse crescimento que vai ser iniciado ali em 1970, tá bom? Bom, galera, eu vou finalizando por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.